Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC. Eu sou o Ricardo Terto e neste programa a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, o agro é pop, o agro é fogo, o agro é o quê? A gente vai analisar alguns dados recentes que mostram a dinâmica do fogo para ver em que medida as acusações de que o agro está por trás de todos esses incêndios fazem sentido. Também a gente vai tentar entender um pouco mais da diferença entre agro e agronegócio, se é que existe essa diferença. Tudo isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, antes de mais nada, como sempre, deixa eu primeiro cumprimentar aqui minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Um pouquinho mais fresquinho, né, esse Fim do Mundo, essa semana, pelo menos. Vai passar rápido. E bom dia, Marina Amaral. Bom dia, Terto. Bom dia, gente. Feitas as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto a cadeira do Fim do Mundo continua sendo arremessada contra as nossas cabeças, aproveita que você está aí nos assistindo, nos escutando e divulgue este podcast, assine esse podcast onde você estiver. Seja o nosso profeta do Apocalipse e traga mais olhos e ouvidos para este programa. Se você quer nos assistir, nós estamos no YouTube da Agência Pública. Se você quiser nos escutar, nós estamos em todos os tocadores de podcast. Se você estiver no feed do Pauta Pública, 2 recados para você. O primeiro é que será feita a reintegração de posse do feed do Pauta Pública. Não vai ser mais publicado na próxima semana o episódio no feed do Pauta Pública. Então você vai ter que ir no feed próprio do Bom Dia Fim do Mundo para continuar ouvindo aí essas conversas, tá? E já que você vai para o feed próprio do Bom Dia Fim do Mundo, para você não perder a viagem, depois que ouvir esse episódio, você vai dar 5 estrelas pra gente. Porque em tempo, em que políticos saem na mão em debate, debates eleitorais, a gente precisa do apoio de vocês para vencer o algoritmo e se destacar. Então essas 5 estrelas deixam a gente bonitinho ali na vitrine do Spotify, tá bom? Combinado? Bom, agora que eu já passei aí o chapéu como um rei do gado apocalíptico, vamos para o primeiro bloco do programa, depois da vinheta. Bom, gente, então, começando, vamos começar o programa tentando responder, afinal de contas, o que é o agro, o que é o ogro, Vamos falar do assunto que parece que não tem fim, Que o país, então, continua queimando, continuam as queimadas, as fumaças, e com isso também gerou uma grande reação aí nas redes sociais também, muitos memes, muitas postagens, influencers que nunca falaram do agro, passaram a falar do agro, e associando o agro ao fogo. Então vamos começar, então, tentando entender que personalidades tem esse agro, e principalmente que fogo é esse, Giovana, que fogo é esse do agro? Pois é, tá todo mundo dizendo que o agro é fogo, Eu trouxe alguns dados aqui para tentar ilustrar um pouquinho isso. Eu só queria, e tentar qualificar esse debate, que eu acho que é importante, mas só queria voltar, só explicar uma coisa que, quando a gente fala em fogo, principalmente na Amazônia, não quer dizer necessariamente que a floresta em pé lá, majestosa, queimando. Tem vários tipos de fogo na região, e é importante entender isso para entender de quem que é a culpa, Então, claro que tem a floresta queimando, mas assim... o mais comum que acontece na Amazônia é você ter uma pastagem que se bota a fogo para, por exemplo, renovar o pasto. Ou para fazer o roçado, então eles vão preparar o roçado, eles também usam fogo. Esse é um uso muito tradicional na região. Ele é muito usado, por exemplo, por povos indígenas, por ribeirinhos, num jeito muito controlado, muito ali, que, enfim, sempre mais ou menos funcionou e com cuidado, porque eles também não querem queimar as próprias casas, Então é uma coisa que sempre aconteceu. Mas ele também é bastante usado por pequenos produtores e até por grandes produtores. Um estudo recente que saiu da Embrapa, Amazônia Oriental, falou que dependendo da região da Amazônia, até 30% dos grandes produtores também se utilizam do fogo, mesmo quando eles têm tecnologias que não precisariam, de usar fogo. Mas usam porque é barato, porque estão acostumados, porque é a tradição. Então, bom, aqui tem agro. Tem o fogo, que é o das áreas recém-desmatadas. O cara vai lá, desmata a floresta, então realmente põe a floresta abaixo, deixa de ser floresta, e depois usa o fogo para acabar de limpar, entre aspas. Pode ser até um desmatamento legal de vez em quando, permitido por lei, mas em geral é ilegal. Então, não necessariamente é só o agro que faz isso, mas também tem agro fazendo isso. Então, segundo ponto, tem agro. E tem o incêndio florestal propriamente dito, Esse sim, a floresta pegando fogo.
Que pode ser esses dois casos que eu citei, de pastagem e tal, e esse fogo escapa para dentro da floresta. Se a floresta tá lá, bonitinha do jeito que ela sempre foi, úmida, feliz e contente, é uma floresta tropical, né? Então esse fogo chega e ele tenderia a apagar, porque a floresta é úmida e o fogo não tem como progredir. O problema é que a gente está falando de um momento que está muito seco, né? Está muito seco, as temperaturas estão muito altas, então está tudo muito mais difícil de controlar. Mas e essas suspeitas aí de que tem gente tacando, né, os incêndios na floresta são propositais, pessoas, enfim, queimando mato para fazer pasto, para grilar terra? Tem isso também, a gente trouxe um pouco essa suspeita do governo, né, nos nossos episódios passados. Bom, vamos pegar esses números aqui que eu tinha selecionado, porque eu acho que eles ajudam a entender um pouquinho. O ouvinte só me perdoa, porque eu vou falar um monte de número, mas vem comigo que eu acho que ajuda a entender. Eu peguei os dados do MapBiomas, que é uma plataforma que analisa o uso do solo no Brasil, e eles vêm monitorando o fogo. Eles lançaram um relatório agora referente ao mês de agosto. Então eles mostram que em agosto houve um aumento da área queimada na Amazônia de 54% na comparação com agosto do ano passado. E onde mais cresceu esse fogo foi justamente nesse incêndio florestal que eu acabei de falar. Em incêndio florestal, mais que dobrou em relação a agosto do ano passado. Essa área queimada desse jeito foi a maior desde 2019, que é quando eles começaram a monitorar, e ficou 179% acima da média desses 5 anos. Então aí você já tem um indício estranho de queima em floresta. Ele representou em agosto 34% do total, tinha sido só 22% no ano passado, então é um outro jeito da gente ver como isso cresceu. Se foi um escape de uma pastagem, de uma fazenda, se foi alguém realmente entrando na floresta para botar fogo, é uma coisa que só as investigações vão trazer, né? Mas os pesquisadores afirmam que esse é um aumento desproporcional e então indica uma pressão maior sobre as áreas de vegetação nativa. Agora, se a gente pega de todos os tipos de fogo, ainda assim a maior parte é para uso agropecuário. 55% do total foi nesse tipo de área, basicamente em pastagem. Então, mais uma vez mostra que mesmo em condições extremas e o fogo estando proibido, ainda assim as pessoas estão fazendo uso dele, só que completamente sem controle, como a gente está vendo. E aí vale prestar atenção num outro recorte que essa pesquisa faz, que é o da categoria fundiária. Ou seja, o que são essas áreas queimadas? A gente falou de floresta e de uso agropecuário, mas é o quê? É uma terra indígena? É uma fazenda? Do que a gente está falando, né? E aí eles mostram um dado preocupante, porque, em primeiro lugar, o que mais foi queimado agora em agosto foram terras indígenas, 24% do total. É preciso olhar com certo cuidado para esse dado, porque não quer dizer que os indígenas estão botando fogo alocado ali em roçado deles e isso está escapando para a floresta. Claro que pode ter uma parte disso, por conta desse cenário todo que a gente falou de seca, mas também pode ser uma questão de conflito. Então, gente que está em conflito com o indígena indo lá, aproveitando esse cenário todo e botando fogo. Pode ter também uma fazenda que fica do lado de uma terra indígena e aí o fogo escapou para dentro, mas é importante, né, prestar atenção nisso. E em segundo lugar, vem os imóveis privados. E nos imóveis privados, que esses sim, fazendas, né? A área queimada cresceu 77% em relação ao ano passado. Nossa. Então, também aí a gente vê o agro, entre aspas, aí, né? Que também pode ser que um fogo tenha escapado para dentro de uma fazenda? Pode, mas né, a gente começa a ter mais elementos aí. E aí, por fim, o que realmente mais cresceu no mês passado, em relação a agosto de 23, foram as florestas públicas não destinadas. O que é isso? É uma área que é pública, mas ela nunca recebeu nenhum título, não virou uma unidade de conservação, não, né? Ela é pública, mas está lá, meio ao Deus dará, assim. E aí lá, nessas áreas, o fogo cresceu 175%, o que é um outro indício de grilagem. Então, assim, com todos esses números colocados, a gente está falando aqui de um bando de delinquente criminoso que está destruindo a floresta para lucrar, para pôr pasto, para lucrar com a terra? Tem, mas não quer dizer que tudo é assim, Todos, né? Entendi. É uma coisa complexa. Eu conversei com a Anne Alencar, que é a pesquisadora do IPAM, e coordena o MapBiomas Fogo, e ela falou assim, se a gente está passando por uma crise climática, em que as condições não são favoráveis ao fogo, quem usa o fogo tem uma culpa no cartório.
Então, assim, se o agronegócio está incomodado em ficar sendo criticado, em ficar se falando, o agro é fogo, também cabe a ele engajar, por exemplo, com quem ainda faz esse uso indiscriminado no fogo, né? A Anne, por fim, até falou assim, o papel desse agro, que é mais tecnificado, que é moderno, e que vê prejuízos do fogo, não só economicamente para ele, mas até para a imagem dele, deveria estar muito claramente se diferenciando e cobrando esse agro que continua usando fogo de forma indiscriminada, né? Porque também é responsabilidade do setor. É um problema sério esse, dessa diferenciação do agro e do ogro, porque às vezes parece que eles mesmos não querem se diferenciar, né? A gente vê quando, por exemplo, fala em violência contra comunidades tradicionais, povos indígenas, que eles não vêm publicamente se expressar e recusar isso, né? De forma mais clara. Muitas vezes até essa violência acontece também em territórios, em áreas que se diz que se vê um agronegócio moderno, como no oeste de São Paulo, no Paraná. Até eu vi uma história horrorosa que aconteceu agora no fim de agosto, justamente em Guaíra, no Paraná, uma área de agronegócio no Paraná, onde os fazendeiros, os produtores de milho e soja foram de madrugada, cercaram uma aldeia armados e, segundo o CIMI, eles usaram as técnicas para matar javali. Então, eles usam uma munição que faz um monte de estilhaço. Nossa. E, por isso, eles feriram 6 indígenas, a maioria deles mulheres, jovens mulheres, 2 em estado grave. E todos os anos, isso é um caso que eu estou contando, que me chocou até também por ser no Paraná, todos os anos o CIMI traz a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, ela traz esse levantamento, né, de conflitos e mortes no campo que podem realmente estar relacionados ao fogo, porque são numa proporção muito grande. A gente vê, por exemplo, que em 2023 teve 973 conflitos, atingindo mais de 500 mil pessoas, e a grande maioria deles relacionado à disputa por terra. É muito doloroso, tanto você vê que a Tchai Suruí, que é aquela jovem liderança indígena que tem uma coluna na Folha, ela volta e meia, ela tenta sensibilizar as pessoas contando casos específicos de violência contra indígenas, né? E ela contou 2 que eu achei muito graves. Um em Rondônia, que agora também, já no fogo, homens encapuzados invadiram e incendiaram uma aldeia na TI Igarapé, Laje. E outro, que é até mais preocupante porque é fácil de se multiplicar, foi Mato Grosso do Sul, que os fazendeiros colocaram posts no Instagram culpando os indígenas, sem provas, por terem colocado fogo nas plantações e convocando as pessoas a se vingarem, a atearem fogo em terras indígenas, né? Acho que é importante dizer que mesmo que a gente não saiba se essas ações são coordenadas ou não, tem uma parte dessa violência do agro que tem coordenação. Tem o movimento Invasão Zero, que foi criado ali pelos produtores de cacau da Bahia, que o Ministério Público já encontrou casos que eles invadiram terras indígenas e tentaram expulsar os indígenas sem nenhum apoio legal. E eles hoje mesmo, embora eles tenham nascido na Bahia, eles dizem que estão em todas as regiões do país. Nossa. Bom, depois dessa sessão de terror aí, né, que a Marina falou, a gente vai agora para a comédia de horror. Vamos diretamente para o bloco Trombeta da Semana. E eis a trombeta da semana mais manjada da história. Nada o que dizer, afinal, todo mundo já sabe da cadeirada que o candidato da Atena deu no candidato Pablo Marçal no último domingo, no debate da TV Cultura. Mas se tem um destaque dessa história, é que ela nos revela que sim, indiscutivelmente, o fim do mundo será relatado por memes. E digo mais, memes muito bons. Sobre a cadeirada, alguns mostraram que quem golpeia idosos, por um idoso será golpeado. Outros apostam que a cadeira vem forte para as eleições de 2026. Só não sei se ainda vai pegar no braço ou na cabeça. Já eu, sendo escritor e roteirista, não aguento mais ter a cadeira puxada pela realidade brasileira. Fica aqui a minha tréplica, anunciando que esta foi a cadeirada da semana, um sinal do fim dos tempos, e um sinal que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade.
gente está aqui, né, sentado em cadeiras que ficaram em seus devidos lugares. Vamos começar então o segundo bloco. Giovana, como a gente falou na abertura, né, supostamente o agro aí tem várias personalidades, ou máscaras, enfim. Acho que para começar, afinal de contas, é tudo um agro só, realmente tem essa diferença entre ogro e agro, essa diferença para de pé ou tem muitas personalidades? Eu acho que sim, Terto. Acho que o agro de fato tem muitas personalidades. Mas se por um lado a gente não pode falar que tudo é o ogronegócio que está fazendo barbaridades no campo, como a gente falou no primeiro bloco ou no Congresso, por outro lado, eu acho que esse agro que se diz mais moderno, esse agro que come de garfo e faca, ele também vem deixando muito a desejar. E para ilustrar isso, eu vou contar um caso que aconteceu agora no começo de setembro. Que mostra bem como o agro, como um todo, no final das contas, não quer ser muito regulado, não quer ter muito controle em cima deles. O governo federal está, nesse momento, elaborando uma nova meta que o governo vai apresentar para reduzir a sua contribuição às mudanças climáticas. Isso é uma coisa que todos os países do mundo precisam apresentar entre o fim desse ano e o começo do ano que vem. Porque lá atrás, em 2015, quando foi fechado o Acordo de Paris, que é o grande acordo que os países tentam combater as mudanças climáticas, naquele momento, cada nação pegou e falou quanto que ela entendia que ela podia contribuir. Então, cada país foi lá e falou, eu posso cortar X%, eu posso cortar tanto das minhas emissões. Só que na hora que eles foram fazer as contas, eles viram que tudo que estava todo mundo prometendo, ainda assim, deixava o planeta no rumo de aquecer 3 graus até o fim desse século, quando o comprometido pelo Acordo de Paris era tentar ficar em 1,5 graus, que é considerado o limite mais seguro, aí, digamos assim. Então, já naquela ocasião, em 2015, eles concordaram que 10 anos depois, que vai ser o ano que vem, aqui na COP de Belém, inclusive, essas metas tinham que ser revistas. E revistas para cima. E aí chegou a hora. Então, o governo brasileiro está fazendo vários estudos para ver quanto que vai poder colocar na mesa agora. Lembrando que o Brasil vai sediar a COP no ano que vem, então é importante que o Brasil traga um exemplo, né? É importante que o Brasil seja bem ambicioso aí. E para fazer isso, eles estão consultando diversos setores, os setores econômicos, que é quem, no final das contas, vai ter que colocar a coisa em prática, né? E aí, no comecinho de setembro, ia rolar uma reunião de alguns representantes do agronegócio com a secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, a Ana Toni. Aconteceu alguma coisa ali, essa reunião acabou sendo adiada, e aí esses representantes foram lá escrever uma carta com o que eles pretendiam apresentar nessa reunião. E eles começam dizendo que o setor está super comprometido com a questão climática. Aí eles falam assim, abre aspas, o setor vive da natureza. É o primeiro a sofrer com o que já vem ocorrendo. Qualquer interpretação diferente não é justa. Nós dependemos do clima. Bom, até aí tudo verdade, dependem mesmo, né? E de fato já estão sendo impactados. A gente está vendo quebra de safra por causa de chuva, de seca. Mas aí eles entraram no modo vítima. Olha como a gente está sofrendo, a gente não pode ser mais cobrado do que a gente já é. E aí eles mandam essa, abre aspas. A redução das emissões de gases de efeito estufa na produção agropecuária é relevante somente no caso doméstico, mas não é o principal ofensor a nível internacional. Mesmo que o Acordo de Paris estabeleça o aumento constante de ambição em redução das emissões, entendemos que o governo brasileiro deveria ser cauteloso e a estratégia deveria ser ampliar a ambição e investimentos no âmbito da adaptação, ao invés de simplesmente a mitigação. E aí eles questionam até mesmo o plano que o presidente Lula já apresentou várias vezes, de zerar o desmatamento até 2030. Porque o Lula fala em zerar o desmatamento, e eles falam assim, não, só o desmatamento ilegal. E aí, quem que assina essa cartinha? Pois é, Marina, acho que o interessante é justamente que quem assina essa cartinha são pessoas que nos últimos anos vêm super se comprometendo com a questão ambiental e climática. É o caso, por exemplo, do Marcelo Brito, que é um cara que se define como agroambientalista. Ele investe em cacau na Amazônia para desenvolver uma alternativa econômica para a floresta, né? Para a floresta valer mais em pé do que derrubada. Ele foi super crítico do governo Bolsonaro. Ele falava, por exemplo, que não tinha nada de passar boiada, que era aquela frase famosa, né, do Ricardo Salles. Um outro signatário dessa carta é o João Adrien, que também é um cara que está sempre nas COPs do clima. Hoje ele trabalha no Itaú BBA.
É um crítico do agronegócio, é um cara até bastante ilustrado, assim. E também tem o André Nassar, que é da Abiov, que é a entidade que reúne todas as exportadoras de soja e sabe muito bem como que é a pressão exterior, né, para desmatamento. Além de representantes de banco, como o Rabobank, que é um banco que investe bastante no agronegócio, enfim. É gente do agro, mas era gente que se mostrava ilustrada, que se mostrava preocupada com o clima e disposta a conversar. Mas nessa carta o que eles estão mostrando na real é que quando esse agro moderno é cobrado a agir, eles também acabam pulando fora e, né, só ficam falando de querem menos ambição. O Brasil é o 6º maior emissor do mundo de gases de efeito estufa e o agro tem um papel importante sim. O desmatamento responde por cerca de metade das nossas emissões e a agropecuária sozinha responde por 27%. Pois é, né, Giovanni? Tem tanto investimento em propaganda para tentar melhorar a imagem do agro, né? Essa coisa do agropop, agrotech. Não por acaso, recentemente, né, a Globo, a TV Globo, fez o remake de 2 novelas de sucesso, né? Pantanal e Renascer. Isso para dar só alguns exemplos, né? Então, assim, Marina, parece que tem uma indústria, né, cultural, aí, né, com muito dinheiro, ligada ao dinheiro e à força do agro, né? É isso mesmo? Pois é, Terto, a gente vê que a transformação dessa indústria, ligada principalmente ao que a gente chama hoje de música sertaneja, ela corre em paralelo às transformações do agro, causadas pelo agro, e uma meio que se alimenta da outra, né? Eu conversei com o professor Gustavo Alonso, que é autor do livro Cowboys do Asfalto, que é o resultado de uma tese de doutorado dele, em que ele relaciona as transformações do país às transformações dentro da música sertaneja. Ele também tem uma coluna na Folha de São Paulo, embora ele negue que tem essa relação direta, né? Ele diz que é mais coisas que se aproximam, que caminham paralelamente, a gente percebe que as trajetórias coincidem muito, inclusive, nesses valores de modernidade que o agro quer projetar. Então, essa música sertaneja, que, na verdade, ela chegou às gravadoras internacionais só em 1990, né? Tinha muito preconceito contra isso, e hoje está em espaços totalmente inesperados, como o Rock in Rio. Sim. Eles finalmente chegaram lá. É. E que ela tem em comum com o agro, não só, como a gente vê nos anúncios, aquela coisa de ter essa exaltação da roça, da vida supostamente idílica no campo, né? Do boiadeiro, do trabalhador, mas também essas características, como a internacionalização e a tecnologia. Um exemplo, o professor Alonso, ele coloca 1989 como um marco da nacionalização do sertanejo. É quando ele saiu de espaços confinados e tomou a mídia e a cultura nacional, né? Quando ela passou a ser ouvida em todo lugar, né? E esse ano, 89, a gente percebe, é justamente o final da década de 80, quando 2 mudanças importantes aconteceram na economia. Nós tivemos, em 1973, o pró-álcool entrando no interior paulista e as plantações de cana voltando, né? Você teve aí uma agroindústria que surgiu no interior paulista nos anos 80. E você tem aquelas mudanças que começaram a ser promovidas pela Embrapa em 1973, com a introdução do gado zebu e da soja no cerrado. Então, quando você chega em 80, é justamente quando isso está começando a crescer e trazer consequências, e você vai ver uma série de cidades médias surgirem no centro-oeste, né, que era um lugar completamente rural, né, uma urbanização específica. Tanto que quando nasceu, por exemplo, Sorriso, no Mato Grosso, que é considerada a capital do agro, né? E aí, ele diz que essa música, inclusive, é o que a gente chama de sertanejo, ela é uma música feita para jovens que moram no interior, mas nas cidades, principalmente. Tanto que é uma música que fala em apartamento, em show, depois vai falar em celular. É uma música que essa juventude, que inclui essa juventude urbana na modernidade, né? E ela culmina no primeiro começo do governo Lula, no primeiro mandato do governo Lula, quando as commodities atingem justamente um preço máximo e vão se tornando a principal fonte, né, da nossa balança comercial. Então, é uma coincidência grande, né? Você vê que eles ficam exatamente nesse período que essa música dá esse salto, que daí você começa a ver o sertanejo universitário, que as feiras de agroshow aumentam.
E hoje, assim como o agro, o sertanejo se orgulha de ser pop e techno. Ele passou aquele período que as pessoas tinham preconceito, que chamavam de breganejo, de sertanojo, né? E hoje, você vê os principais artistas do momento, a Ana Castela, o Luan Pereira, são jovens, belos, que mesclam música eletrônica e funk com aquela temática do sertanejo, né? Então, isso é chamado de agronejo, que até tem gente que diz que, além de ter essa característica de juntar esses novos ritmos, essa nova música, ele também é uma música feita de encomendas para o agro, né? Para essa imagem do agro. O professor Alonso não confirma. Eu acho que eu vi algumas pessoas falando nos últimos tempos que o agronejo seria uma espécie de soft power, né, do agronegócio. E acho que isso vem de algumas letras, né, que promovem essa identidade agroboy, essa exaltação do mundo do agro. Vou pegar só uma letra aqui que eu achei divertida, de uma dupla chamada Léo e Rafael. Eles têm uma música chamada Os Meninos da Pecuária. E aí eles falam, quando meus amigos me perguntam na escola o que eu vou ser quando eu crescer, eu falei que eu já sou formado na pecuária. Dizem que não é à toa que PIB começa com P de pecuária. E aí eles têm uma outra música chamada O Agro é Top, que fala, nós tem plantação de churrasco, nós planta cana e a cevada, o agro é top, o agro é chique, o agro é show, o agro é nós. Quem é fã de churrasco e moda de viola pode contar com nós. Enfim, esse seria um jeito, né, de vender o agro de uma forma palatável, né? O que acaba, claro, tendo também uma força política, aí dizem alguns especialistas, um certo alinhamento, né, de alguns desses músicos com a direita, mas isso é papo para outro episódio. Pois é, eu escutei aqui, inclusive, nos bastidores, que talvez um hit do agro seja Evidências aí, né? Que o agro, né? Prestem atenção na letra de Evidências. Mas nós temos outro hit agora para chamar do programa, que é o quadro Luz no Fim do Túnel, onde o Anjo Gabriel da redação vai nos trazer uma boa notícia para nos iluminar. Vem, Anjo Gabriel! Oi, gente! A luz no fim do túnel de hoje vai começar um pouquinho diferente. O que é o que é? Elas são pequenas e gigantes ao mesmo tempo, garantem a nossa sobrevivência, e sem elas o mundo entraria em colapso assim, rapidinho. Acertou quem disse abelhas. Elas são polinizadoras de muitos alimentos que nós comemos, e se elas fossem extintas, a humanidade também ia desaparecer. As abelhas estão ameaçadas pelas mudanças climáticas e também sofrem com os agrotóxicos. Uma reportagem da Pública e da Repórter Brasil mostrou que 500 milhão de abelhas foram encontradas mortas em 3 estados brasileiros em 2019, sendo que 80% delas tinham sido intoxicadas com agrotóxicos. A boa notícia é que o Museu de História Natural da UFMG inaugurou nesse ano um meliponário, um espaço de criação e conservação de abelhas sem ferrão. A ideia é estimular a proteção desses insetos usando a educação ambiental. São diversas colmeias espalhadas ao redor do museu, com mais de 10 espécies diferentes de abelhas que não picam seres humanos. E aí, quem quer conhecer esse espaço super bacana? Bora para Minas? Bom, e depois dessa luz no fim do túnel, é hora de agradecer quem ilumina aí a Pública, né? São as pessoas que contribuem todo mês com o programa de aliados, que é a verdadeira arca de salvação que ajuda a Pública a continuar produzindo conteúdos, reportagens, investigações e formatos como este aqui. Você também pode ajudar a contribuir, né, com a Pública acessando apoie.apublica.org, e lá você vai ver as opções lá disponíveis para você continuar colaborando com o nosso trabalho. Se você quiser contribuir com o Bom Dia Fim do Mundo, com sugestões, você pode mandar uma sugestão de trombeta da semana ou de luz no fim do túnel para correiodofimdomundo@apublica.org. correiodofimdomundo@apublica.org. Agora eu vou me despedir aqui das minhas colegas do Fim do Mundo. Abraço, Giovana. Abraço, Terto, e nessa semana, sem negar as aparências, nem disfarçar as evidências, hein? É isso aí, para que viver fingindo, afinal de contas? E abraço, Marina. Tchau, Terto. Eu tô aqui ansiosa por essas investigações para ver se a gente chega em alguma pista de quem tá botando fogo mesmo intencionalmente.
Vamos ver aí, né? Quem sabe na semana que vem a gente tem mais novidades, né, gente? Então até o próximo Bom Dia Fim do Mundo. Quinta-feira que vem, bem cedo, estamos de volta em todos os tocadores. E segunda-feira à noite no canal Universitário. Boa noite, Fim do Mundo, para quem está nos vendo aí no canal Universitário. E não se esqueça de seguir o Bom Dia Fim do Mundo no feed próprio, que a partir de semana que vem nos tocadores é só no feed próprio o Bom Dia Fim do Mundo. Até semana que vem, Bom Dia Fim do Mundo.